Olá, bom dia, sejam muito bem-vindas. Hoje, sábado, dia 23 de abril, são 10 horas e uns minutinhos. Nós vamos começar aqui a nossa live sabadal, que é a Papo de Amigurumeira, certo? Papo de Amigurumeira é uma live onde eu venho aqui, a proposta é trazer um assunto, eu venho aqui e a Thalita vai me fazendo perguntas. Bom dia, Bel, tudo bom? Senti sua falta na quinta-feira. Então, o assunto de hoje, que a gente acabou escolhendo, né, na última live, bom dia... Rosa Gomes. Rosa, desculpa que tá lá longe o celular, eu não enxergo de longe, né? Em letrinha miúda assim, não. Mas então, na última live que a gente fez, que foi fio de malha, né, Thalita? Foi, não foi a última, né? Foi a penúltima. Fio de malha? É. Ah, é verdade. Na live do fio de malha, surgiu a proposta da gente trazer aqui um pouquinho sobre o fio náutico. Algumas pessoas fizeram perguntas sobre o fio náutico, então eu fiquei de pesquisar e trazer esse assunto aqui. E então nós vamos ver como é que o fio náutico se comporta, tá certo? Do meu lado aqui tá a Thalita, minha filha. Eu também... O que é? Senti falta de vocês, a Bel falou. Ah, que bom! Do meu lado aqui tá a Thalita, minha filha, minha sócia e o suporte. E ela também, além de filha, sócia, suporte, é a perguntadeira da live Papo de Amigurumeira. Sim. Então, gente, sem a gente se enrolar muito, porque afinal de contas é sabadão no meio de um feriado. Quer dizer, aqui é meio de feriado, porque aqui foi feriado ontem e é feriado terça-feira também. Então, nós estamos no meio do feriado de novo. Oi, Rosa. Ela Ai, mandou um oi pra mim. Então, vamos lá, Thalita, manda brasa. Então vamos lá, o assunto é fio náutico, né, no amigurumi, o que é o fio náutico e se pode usar, enfim, no amigurumi. Então eu vou começar perguntando por que esse assunto é importante. Bom, basicamente eu nunca tinha pensado em usar fio náutico no amigurumi, né? Porque, para falar bem a verdade, eu não conhecia fio náutico. Acho que eu falei isso na última live. Para mim, o fio náutico era, aliás, bem diferente do que ele realmente é. Na minha cabeça, o fio náutico era aquela corda de nylon que usa para amarrar barco, né? Ela é toda trançada, assim. E não é isso o fio náutico. O fio náutico não é nada disso. E a dúvida era se dava para usar fio náutico no amigurumi, porque foi lançado essa linha de fios, né? E ali, se a gente olhar, tá lá, crochê, se não me engano é crochê e tricô. E daí veio a dúvida do amigurumi e eu fui atrás de pesquisar. E assim, vamos continuar falando, né? Porque o fio náutico, o que acontece com ele? Eu fui atrás de perguntar por que ele se chama fio náutico. Olha que não tem muita resposta sobre isso, não. Mas eles falam que, originalmente eles eram usados em embarcações mesmo, porque eles são muito resistentes. O fio que a gente conhece e é comercializado como sendo náutico, ele é 100% polipropileno. Lembra que eu falei que eu achava que era de nylon? Não é de nylon, é polipropileno. E ele é encontrado nas espessuras de 2 milímetros até 5 milímetros, que foi o que eu encontrei. O que acontece com esse fio em especial? Ele é um fio 100% sintético, polipropileno, não é de poliéster, porque eu vi assim, alguns comentários na internet, né? Ah, mas é o fio de poliéster? Não, não é de poliéster. Inclusive, tem uma produtora dessas de fios que criou uma linha que chama de fio náutico, mas ela é misto, poliéster com algodão. Não, ela é 100% algodão. Só que se for enquadrar mesmo na classificação do que é fio náutico, aquilo lá não é fio náutico, é fio... ela é... ela é 100% poliéster, tá certo.
Se for enquadrar mesmo no que é o fio náutico, na concepção dele, então ela não é o fio náutico, mas é comercializada com esse nome, né? E eu achava que fio náutico também só tinha uma ou duas fábricas. Não, tem várias aqui, nós vamos falar sobre isso, né? E por ser 100% sintético, então ele é fácil de lavar, ele é bem mais leve se a gente comparar o resultado final feito no fio náutico e feito num qualquer outro fio, ou barbante, ou o que for, ele é bem mais leve, ele é fácil de lavar, ele não desbota, você pode deixar no sol. Só que o resultado final é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado com outros fios. Ele tem um acabamento diferente. Eu vou deixar você fazer mais perguntas, não vou contar tudo, não. Até porque você não respondeu a minha pergunta. Por que esse assunto é importante para quem está ouvindo a gente aí? É claro. Que quer fazer amigurumis Sim. autorais, enfim. Na verdade, o assunto fios sempre é importante para quem quer fazer amigurumis autorais, quer criar amigurumis autorais. Por quê? Mesmo que você não use, né? E nisso eu me incluo, porque eu também não conhecia. Mas mesmo que você não use, é importante conhecer para saber se dá para usar, para ver qual é o resultado final. Porque olha só, eu fui fazer a pesquisa lá, né? Fui lá, vi. Eu não comprei para trazer aqui, eu vou ser bem sincera com vocês, porque o cone é um negócio desse tamanho assim, custa R$32 e eu não uso. Eu ia comprar aquilo só para trazer. Então, vocês vão me desculpar, mas eu achei assim que dava para, né? Não precisa passar trazer. essa. Dá para passar essa. Mas assim, é importante a gente conhecer para saber qual é a aplicação dele, né? Afinal de contas, virou até uma modinha, até eles falam, né? Se você entrar em algum site, tá lá, tendência internacional. Virou modinha. E é interessante quem quer criar amigurumi conhecer esses fios para ver como eles se comportam e qual é o resultado final. Porque pode ser que não dê para fazer um amiguruminho que nem esse aqui, pequenininho, mas pode ser que dê para você fazer um amigurumão, né? E a gente vai ver isso nas aplicações dele. Já, não sai daí. Legal. Bom, você já estava explicando sobre o que é o fio de malha, eu não sei se... De malha. O fio náutico, eu não sei se tem mais alguma coisa que você queria abordar sobre ele, além do... Então, olha, o fio, para falar bem a verdade, o fio náutico para mim continuou sendo uma incógnita, porque eu pesquisei e só achei site que vende, na verdade. Não tem muita informação, não. E pior, vou contar para vocês, na hora, eu sei que a Thalita vai perguntar isso, mas na hora que ela perguntar, eu vou contar para vocês como que é o site desses fios. Eu tenho a impressão que isso é meio, não sei, meio recente, porque você não encontra quase informação sobre eles. Mesmo isso que eu falei de definição, olha, foi muito suor para encontrar a definição do que é o fio náutico, que na verdade ela acho que ainda não existe, não construíram essa definição. Então é difícil de você encontrar muita informação. E eu imagino que na hora de comprar esse fio também é difícil de comprar, porque já que você não tem informação dele, e se vocês forem procurar, os rótulos dele são muito pobres de informação. Então é quase assim uma experiência. Você compra, tenta fazer e vê o que... Ou compra daqueles mais tradicionais, que também eu vou falar aqui daqui a pouquinho, né? Eu acho que você vai perguntar. Só não deixa... sei. É que na live que a gente falou de fio de malha, eu prometi trazer uma coisa. A Bel tá falando alguma coisa, faz favor, lê. Mas fala eu primeiro. Eu prometi trazer uma coisa aqui que era um comparativo entre o fio de malha e os fios que a gente usa nos amigurumis, lembra disso? Então deixa só eu fazer essa partezinho, porque eu trouxe aqui, olha, só para vocês verem, essa bolinha aqui foi feita com aquele fio amigurumi mesmo, amigurumi da Círculo. E essa pequena bolinha aqui foi feita com o fio de malha. Então, assim, quais são as diferenças que a gente vê de cara, né? Além do tamanho e da cor? Por exemplo, no fio de malha, para você trabalhar o ponto baixo nele, ele fica buraco, assim. Como eu falei, eu tenho muita dificuldade para trabalhar com fio grosso, então acaba acontecendo isso.
Para você trabalhar com ele com o ponto baixo normal, o ponto fica aberto. Então teria que usar uma agulha mais fina. E aí bate na minha incapacidade de trabalhar com esse fio grosso. Eu sinto muita dor no braço quando eu vou trabalhar com esse fio. Então o que eu fiz? Eu usei o ponto centrado nele. Mas eu, sinceramente, eu não gostei do resultado. Ó, dá até para ver bem ali. Aqui a gente nem vê tanto. Mas vocês aí devem estar vendo essas bolinhas brancas. Isso aí é um enchimento. Ó. Aqui atrás, então, ficou horrível. Então, a primeira diferença que eu senti, além da grossura, é o ponto que a gente faz. Aqui foi feito em ponto baixo normal. A segunda grande diferença, é claro, é o tamanho. Para vocês terem uma ideia, isso aqui tem 13 centímetros de circunferência. Aqui tem mesmo número de pontos. Mesmo número de pontos, mesmo número de carreiras. Essa daqui tem 40 centímetros de circunferência. Então, ela é pouquinho mais de 3 vezes maior que essa, né? Então, como eu fiquei de trazer isso na última live, então tá aqui, olha. O fio de malha é isso. Esse fio de malha que eu usei aqui é o fio tube. Eu acho que ele é da Círculo, que é um fio mais tratado, ele é mais igualzinho e mesmo assim, realmente, eu cheguei à conclusão de que eu não sirvo para trabalhar com isso daqui, sabe? E aqui é o fio amigurumi 100% algodão. Isso daqui a gente nem sabe a composição, né, direito. Lá diz que é mistura de fibras. Então, imagino que deve ter algodão, rami, seda, sei lá o que tem aqui, né? Então é isso. Isso era o que eu prometi que eu ia trazer. Tá paga a promessa. Continuando no fio náutico. Deixa eu falar o que a Bel falou. A Bel falou assim: eu uso muito para fazer suporte de planta em macramê. Realmente é forte e não desbota. Então, Bel, olha só. Isso eu percebi. Que até lá na loja eu estava escrafunchando lá o vendedor para saber do que se tratava isso, né? E a senhora que me atendeu, ela falou assim: o pessoal compra muito para fazer bolsa, que o acabamento fica sensacional. E como eu moro aqui na praia, eles compram para fazer bolsa de praia, justamente por isso, porque ela vai ao sol, né, e não desbota. E eu não consegui abrir, tentei abrir, não me deixaram abrir. Mas a aparência dele é bem essa mesmo. Ele vai resultar num trabalho bem encorpado. Eu acho que fica muito bonito. Eu andei pesquisando, tem algumas coisas muito bonitas. Ele fica bem estruturado e ele tem essa resistência ao sol. E como para bolsa de praia, além do sol, tem que ter a resistência à umidade, porque aqui é úmido 364 dias e meio por ano. O outro meio-dia é chuvoso mesmo. Então, tem que ser resistente à umidade. E o fio náutico, ele lava bem e seca bem e fica leve, né? Porque você faz uma bolsa de praia de algodão, por exemplo, de barbante ou qualquer fio mais grosso em algodão, quando ela encharca aquilo, só a bolsa vira um chumbo, né? Agora você imagina, você carrega a bolsa, canga, não sei o que, você sai arrastando uns 50 quilos atrás. Sim. Então é isso. O que eles me falaram é que ele é muito bom para fazer essas coisas, né? Bolsa, cesta, almofada. Eu achei bastante receita de almofada. No site da Círculo tem, até umas bem bonitas. E até roupa é feito. Mas, apesar de, no site da Círculo, se você colocar lá no produtos, né, fio náutico, e aí colocar no filtro receita de amigurumi, aparece um monte de receita de amigurumi. Eu falei, que legal, então dá para fazer amigurumi. Nenhuma das receitas é feita com fio náutico, eu não sei para que serve aquele filtro. Todas elas são feitas com fio de algodão. Então eu não consegui encontrar, pelo menos assim, amigurumi desses de brinquedo, nenhum deles feito com fio náutico. O que eu já vi feito com esse fio é aquelas capa de banqueta, acho que alguém aí já deve ter visto, aquelas banquetas assim que eles encapam e aí fazem, por exemplo, a cabeça de uma ovelha. Isso eu acho que dá para fazer com fio náutico, que não é uma coisa que a criança vai brincar, né? Uhum. É uma decoração que provavelmente você tem que lavar sempre, tem que ser resistente, essa coisa toda. Então, acho que aí se aplica bem. Não precisa ser macio. Porque, então, o resultado final dele, ele não é agradável, ele é mais
firme, né? É um fio firme, bem firme. Então ele vai ficar áspero, é. Não sei se áspero é a palavra, porque é polipropileno e não é áspero, mas os pontos vão ficar muito ressaltados e pode acabar machucando a pele, né? Você estava falando que é difícil achar informação, não sei o quê. Eu queria, não sei se você soube disso ou não, se o fio náutico é de fora, assim, e daí começou agora, há pouco tempo no Brasil, como é que é essa história? Então, o que eu descobri é que é uma tendência internacional, é isso que eles falam, né? Uma tendência internacional e, como toda tendência internacional, vem parar no Brasil também, porque somos globalizados, essa coisa toda. Mas eu não encontrei nenhuma referência assim que é tecnologia internacional, que não. Inclusive tem alguns produtores de fio náutico que, olha, é até brincadeira. Você entra no site, o cara produz fio náutico, arame galvanizado, grampo para não sei o que, fio de cobre. Então, quer dizer, eu acho que qualquer um pode produzir. Não é muito especializado, não. Então, acho que, sei lá, qualquer um mesmo pode produzir. Inclusive, tem armarinhos, loja de armarinhos, que tem produção própria. Nossa. Isso eu achei exótico, no mínimo exótico. E, bom, você nunca usou fio náutico no amigurumi, mas a pergunta que eu ia fazer era se você tinha encontrado algum, mas você já falou que também... Não, também não encontrei. Eu pesquisei, até se alguém aí sabe de algum amigurumi feito com fio náutico, aonde eu pesquisei eu não consegui encontrar. Agora, uma coisa que eu imagino é que se for tentar fazer, né? Não sei, você vai falar acho que um pouco mais disso. Mas acho que não dá para ser com muito detalhe o amigurumi, tem que ser grande, né? Para ele ser... Voltamos àquela história do quadradinho, né? O desenho final, a forma final, a gente pode transformar tudo em quadradinhos, né? Para compor o desenho. Então, para você ter um desenho definido, quanto menor os quadradinhos, mais definição você consegue dar no desenho. Então, se o fio for fino, é fácil você fazer um amigurumi não muito grande, bem definido. Se o fio for grosso, para você fazer com a mesma definição, ele vai ficar muito grande, como é o caso desse aqui, olha. Para você fazer, por exemplo, um vira-vira nesse fio aqui, se ali eu tenho em média o tamanho dele no fio Anne, dá 12, 13 centímetros, esse aqui acho que vai dar umas 5 vezes, ele vai ter 60 centímetros de altura, para ter a mesma definição. Esse é o fio de malha, né? Esse é o fio de malha. Um detalhe é que o fio de malha, eu pelo menos trabalho com agulha bem grossa, né? Eu uso agulha 12 até 20, dependendo do fio. O fio náutico, eles pedem agulha 2, 3. Eu, sinceramente, não sei se consegue fazer com aquilo, porque eu achei ele bem grosso para ser essa agulha. Mas me parece que ele achata, né? Não, como eu falei, como eu não peguei ele, eu não sei dizer. Me parece que você consegue até trabalhar com ele. Mas mesmo que você trabalhe com uma agulha número 3, olha, isso aqui foi trabalhado com a agulha número 3. Ele com certeza vai ficar no mínimo o dobro disso, né? Então, para você fazer um amigurumi, respondendo a pergunta, com definição, ele não vai ficar pequenininho, vai ficar grande. O quão grande é que eu não tenho certeza. Até porque o fio náutico, ele tem várias espessuras, né? Dependendo da espessura, é o tamanho final que ele vai ficar. Isso que eu ia falar, porque você falou ali, né, espessuras de 2 a 5 milímetros. Só para dar uma ideia para quem está vendo, o fio amigurumi, por exemplo, é quantos milímetros? Então, o fio amigurumi acho que é 1 milímetro, né? Acho que é 1 milímetro, isso aqui. O náutico da Círculo, ele tem 5 milímetros, então ele é 5 vezes mais grosso que esse fio aqui. Só que o problema não, né? A característica dele, esse aqui por ser algodão, ele é bem maleável. Quando você faz o ponto, ele fica bem maleável, você consegue deixar ele firminho, fechadinho.
O fio náutico, o que eu senti nele é que ele é mais durinho de trabalhar. Então eu tenho a impressão que o ponto vai ficar mais aberto. A Bel falou que ela usa no macramê, né, para fazer suporte de planta. E eu imagino que o macramê até funciona bem, porque o macramê você dá um nó e você pode pôr tensão naquele fio e fechar ele bem. Já o amigurumi, eu tenho a impressão de que não vai ficar com essa definição, com essa tensão, e aí você vai ter que, inclusive, fazer um forro para colocar o enchimento, porque eu acho que o enchimento vai vazar pelos furinhos. Mas isso é tudo impressão minha, tá? Como eu falei, eu não trabalhei com o fio náutico. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu não sei Se cabe? se cabe. Uma pergunta seria se você de cara assim já viu vantagem ou desvantagem em usar ele para amigurumi, né? Agora. Então, como eu nunca fiz, não vou dizer que tem desvantagem. Ele tem alguma vantagem que é ficar mais leve, que é não desbotar, sabe? Então eu achei assim, exatamente. Como é que é? A Bel tá falando assim, exatamente, é feito com as mãos. Eu não imagino usar agulha no fio náutico, Pois acho é. improvável. Então, Bel, mas se você... Eu fui olhar o rótulo e eles indicam agulha, inclusive agulha de tricô, o que eu achei mais exótico ainda, porque a agulha de crochê ainda tem aquele ganchinho que você puxa ele e dá uma tensão nele. A agulha de tricô, não, o fio fica solto na agulha, né? Eu achei muito estranho isso. Talvez um dia eu resolva aí fazer, sei lá. Eu acho que para tapete deve ficar legal, né? Usar fio náutico assim. Ainda mais aqui, que está sempre úmido, acho que tapete vai ser uma boa experimentar. Mas realmente eu achei meio estranho usar. E lá eles me falaram que bolsa de crochê é a moda aqui na praia. Todo mundo tá comprando fazer bolsa, tanto que nem tinha cor. Ainda se tivesse uma cor bonitona, assim, mas não tinha quase cor nenhuma, umas corzinhas bem feias. Então, por isso que eu vou comprar, vai ficar encalhado esse negócio. A Bel falou, eu vou tentar. É isso, Bel, Isso, tenta e manda tenta e foto mostra pra gente. gente. Então você estava falando das vantagens e desvantagens. Então, a vantagem que eu vi nele é essa, que ele não desbota. Que ele é um fio resistente, mas eu acho que o resultado final dele não vai ser muito legal. Para amigurumi. Para amigurumi, Para amigurumi, acho que não... A não ser, como eu falei, alguns amigurumis específicos. Esse que eu falei da banqueta, de decoração, aqueles tapetes que eles fazem para quarto de criança, né? Que é uma cabeça de porquinho, cabeça de cachorrinho, coelho, sei lá. Aquilo lá eu acho que é bem válido usar, porque tapete é um negócio que a gente sempre tem que estar lavando, né? E acho que é legal. Eu tenho... A Bel falou, eu tenho mais de 30 cores encalhadas aqui. Nossa, Bel, então você pode fazer muito teste. Bel, você não tem noção a quantidade de coisas. Não é 30, é 20. Nossa. Ah, tá. Oh, melhorou bastante. Então, que mais? Ah, sim, tem mais uma coisa. Olha, eu coloquei aqui as coisas que ele tem de bom e de ruim. É leve, fácil de lavar, não desbota com o sol, não perde o brilho. E, uma coisa que, pelo menos eles prometem, né? Mas isso é de uma marca específica, de uma marca que eu tô vendo. Então, isso aí nós vamos conversar, porque assim, essa marca, inclusive, ela fala assim que o fio é regular, que não tem diferença. Mas eu notei que esse fio, por ser 100% sintético, eu acho que quase todos devem ser regular, não deve ter... O que acontece das bolotas que a gente encontra, porque quando você torce o algodão, né, se você não dá a atenção necessária, ele embola mesmo. Mas o fio sintético, acho que não teria esse problema. Conta pra gente, Bel, como que é o fio? Ele é regular ou ele é cheio de bolinha, de emenda? E qual o fio que você usa? É o da Círculo ou essas outras marcas aqui? Posso começar a falar delas? Pode falar das que você encontrou. Então, gente, eu comecei pesquisando as marcas porque, assim, quando a gente fala fio náutico, eu lembrei de cara aquele da Círculo, né? Que é aquele cone, assim. Falei, eu não vou pesquisar o da Círculo de cara, eu vou ver se tem outras marcas, porque senão
Se a gente coloca no Google fio náutico da Círculo, nunca mais se consegue pesquisar nada, né? Que é? Peraí, Abel. Ah, tá. Então eu descobri assim que tem várias marcas. Trouxe algumas aqui. Tem uma que o produtor é a Geotex. E aqui eu vou falar uma coisa, viu? Esses produtores de fios, eles depois reclamam que alguém sai na frente vendendo e pega o mercado todo. Mas olha, o site desses produtores é horrível. Você não encontra informação absolutamente nenhuma. Nenhuma. Tem lá o fio e ponto. As informações que eu consegui de quase todos os fios aqui, eu consegui nos sites dos armarinhos que vendem os fios, que eu acho que alguém lá se dá o trabalho de abrir o novelo, de fazer um trabalho e contar como é que é, porque o site do produtor normalmente não traz informação nenhuma. Mal diz se ele é de polipropileno, só para vocês terem uma ideia. Bom, mas enfim, a Geotex também oferece um fio náutico que vem em cones de 1 kg, com 540 metros e espessura 3 milímetros. E no site dela não fala nem isso, tá? Isso aqui eu descobri num outro lugar. Aí tem o fio Fischer. Esse fio ele é 100% poliéster, é aquilo que eu falei. Ele está classificado... Eles vendem como sendo fio náutico, mas ele não é de polipropileno, ele é de poliéster. Fio Fischer, 100% poliéster. Os cones têm 200 metros e pesam 400 gramas. E esse é mais grosso, ele tem 5 milímetros. E aqui eles falam, ideal para crochê, tricô, macramê, tear, tapeçaria, enfim. Né? Então, eu particularmente acho bem difícil trabalhar tricô com isso aí. Até eu perguntei lá na loja se daria para fazer aquele, não sei se alguém já viu, aquele maxi tricô que eles fazem, colocam os pontos no braço assim, né, e vão fazendo aqui. Daí ela me falou que não, que aquele lá é um outro fio que eles usam, que é até mais grosso, mas que nem vale a pena comercializar, porque diz que aquele lá é muito caro e os novelos são muito pequenininhos. Enfim, mas é isso, né? Não é para fazer o maxi tricô também. O que fazem, que eu sei de maxi tricô, é com lã mesmo, né? Lã natural? E realmente é caríssima, caríssima. Pois é. Mas não são novelos pequenos, só que novelo, assim, que eu vi, tem, tipo, quanto que tava? R$300, uma coisa assim, porque é caríssimo. Então, pois é. E ele não é grosso a esse tanto, né? É 5 milímetros, é isso aqui. O fio náutico. O fio náutico, né? O mais grosso que eu encontrei é 5 milímetros. Então, não, acho que não se aplica mesmo fazer esse tricô que eu falei que é feito aqui nos braços, não se aplica. E na agulha, como eu não sei fazer tricô também, não sei dizer se é muito fácil, muito difícil. Ela falou que escorrega bem na agulha. Inclusive, ela falou assim, olha, para macramê eu acho difícil porque ele escorrega demais. Eu vou falar, então você conversa com a Bel, porque a Bel faz macramê com esse fio, né? Bom, outro produtor do fio náutico é a Rayon-Tex. Então, eles têm embalagem de 500 metros e é 2 milímetros. Então, como ele eu imagino que o peso é até o mesmo. Ele é mais estreitinho, então a embalagem tem mais fio, né? 500 metros. Também é indicado para crochê e tricô. Tem a Fial. Essa eu nunca tinha ouvido falar, hein? Fial. Ela produz o fio marítimo, que é fio náutico. Como assim? É que o fio náutico deles tem um nome de fio marítimo. Mas é bem engraçado que a embalagem está escrito assim, fio marítimo, daí embaixo, fio náutico. E é também 100% poliéster, ele tem... 100% poliéster, não é polipropileno. Ah, verdade, não é polipropileno, esse é 100% poliéster também. Tem 1.200 metros. Pelo que eu vi, assim, o poliéster é mais leve ainda que o polipropileno, porque os novelos de poliéster, 1.200 metros. Não, 200 metros. Desculpe, 200 metros. 250 gramas. Mas, enfim, o poliéster ele me parece mais leve que o polipropileno.
Mas eu não sei as características do poliéster, tá? O problema do poliéster sempre é de alergia, essas coisas, sei lá, pra roupa, assim, que não... Porque o poliéster não transpira, né? Ele é um negócio bem... Só que o polipropileno também é bem sintético, então eu não sei até que É o que eu falei, eu acho assim, para amigurumi, como a gente normalmente faz para ter contato com pele, né? Seja pele de criança, de idoso, ou eu acho assim bem difícil trabalhar com fio muito sintético, sabe? Primeiro porque quando você lava, ele tende a ficar endurecido. Diz aqui que não fica, mas também não testei. E daí os pontos, eles ficam ressaltados, eles podem machucar. Então eu acho bem complicado, sabe, fazer amigurumi com esses fios. Eu sempre falo que dá para fazer amigurumi com qualquer coisa. No caso desse fio, eu acho que dá para usar ele para fazer alguns tipos de amigurumi, mas não dá para fazer tudo, não. Tem um outro fio náutico, que é o fio São José. E esse aqui eu não encontrei a indústria que produz ele. Geralmente tem uma indústria têxtil por trás, né? Esse aqui não tem. E ele é revendido no Armarinho São José, por isso que eu falei, eu acho que são eles mesmos que produzem. Fio náutico São José, ele tem 3 milímetros de largura e cada cone tem 50 metros. Então são conezinhos assim, pequenininhos, né? E esse aqui, ele não é 100% polipropileno, ele é 66% polipropileno e 34% algodão. Esse aqui está mais parecido com aquilo que eu falei, que eu achava que era a corda de barco lá, que é a alma, quer dizer, o miolo dele é de algodão, e aí por fora seria um trançado de polipropileno, né? Esse aqui eu só encontrei mesmo no site, eu não vi ao vivo e a cores. E como eu falei, o site desses fios é bem horrorosinho, assim, você não encontra muita informação. Daí, depois disso, e já estava difícil de encontrar mais algum tipo do fio, daí eu fui para Círculo. E aí eu entendo por que a Círculo ela domina o mercado. Porque você entra lá, você pode não ter quase informação sobre o fio, mas você entra lá, eles têm o tamanho do cone, a cartela de cores, o tex dele, já te dão de cara umas 5 receitas de brinde, sabe? Você nem comprou o fio ainda, eles já te dão as receitas de brinde, tem foto, tem explicação e, bom... Isso é outra história. Daí a gente não entende por que os outros não são conhecidos, né? Mas enfim. No site da Círculo, o que eu encontrei? O fio náutico da Círculo, que tem esse nome, fio náutico. Inclusive o símbolozinho dele lembra uma âncora, né? A logo. Ele é 100% polipropileno. Os cones têm 208 metros e pesam meio quilo. Ele tem 5 milímetros de largura. A agulha indicada, se for de crochê, é de 5 a 7 milímetros e se for tricô, de 7 a 9 milímetros. E ele tem uma cartela de 29 cores. E o tex dele é 2.400. Eu vi que você marcou o tex, até ia perguntar com relação aos outros, só que o problema é que o material é diferente, né? O tex a gente tem que tomar cuidado, porque o tex você sempre tem que comparar um com o outro do mesmo material. Então, por exemplo, o fio Anne, que é o que eu sempre lembro, né, que tem o tex 200 e qualquer coisa, você não pode comparar um fio 100% algodão com um fio 100% sintético. Você tem que sempre comparar um sintético com outro sintético. No caso desse fio... Você estava falando do fio Anne? Então, por exemplo, o fio Anne... O fio Anne é 200 e pouco. Esse aqui, náutico, 2.400. Mas o Anne é... É algodão. E o fio náutico é polipropileno. Não dá para comparar. E mesmo o fio náutico, como assim, não tem uma padronização de... como ele é fabricado, então eu acho até complicado comparar o tex de um com o outro, porque me parece que o modo de torção deles é diferente, então no fim você acaba comparando coisas que não tem a ver uma coisa com a outra, né? Então assim, a Círculo colocou aqui o tex, mas eu acho que não dá para usar esse valor, esse número para comparar com outro fio náutico, até porque os outros não têm tex, então...
E você já falou que você não comprou o Não negócio porque comprei. é caro, né? Eu queria saber assim, quanto caro, né? Porque só para fazer um comparativo, sei lá, do tamanho. Então, olha, se a gente for pensar, um fio, um novelo de Anne ou um novelo do fio amigurumi, novelo do fio amigurumi, que eu vi ontem ali, talvez aqui esteja até mais caro que em outros lugares, mas aqui um novelo desse fio amigurumi está em torno de R$ 16. Com quantos metros? Então, 250 metros. Boa pergunta. Vamos lá. Não tô com o microfone, né? Só um pouquinho. Vamos lá. O fio amigurumi, ele tem 250 metros, né? R$ 16. O fio náutico da Círculo, ele tem 208 metros, então ele tem uma metragem menor e ele custa R$ 32, o dobro. E quando a gente pensa que esse fio aqui, por ser mais fino, ele rende muito mais, você imagina assim, que com 1 metro desse fio, sei lá, eu acho que eu faço uns 50 pontos baixos ou mais, né? Com 1 metro do fio náutico, você vai fazer uns 10 pontos baixos, digamos. Então, o fio mais fino rende mais. Ou seja, você precisa muito mais fio náutico, se a gente for pensar em fazer amigurumi, muito mais para fazer uma peça. Então, ele vai sair muito mais caro, né? Só que os novelos têm mais ou menos, esse aqui é até maior, Só né? assim, 250. só fazendo um adendo que eu acho que é importante, é para fazer o amigurumi usando o mesmo número de pontos, não Isso. que fique do mesmo tamanho, porque se Não, for não para vai ficar ficar. do mesmo tamanho, aí esse aqui você vai gastar bem mais, porque daí você vai ter que Sim, ajustar para ficar de um tamanho grande, né? É pegar a receita que você tem de um amigurumi, como eu fiz aqui, ó. Pegar uma receita de uma bolinha, essa bolinha aqui, né? Se você for fazer nesse fio amigurumi, você vai gastar o quê? 2% do novelo. Se for fazer no fio náutico uma bola dessa, você vai gastar uns 30% do novelo. Essa é a diferença. Então, o fio náutico ele é relativamente mais caro. E acho que não compensa se a gente for pensar em fazer amigurumi com fio náutico. Compensa no macramê, que realmente você precisa de um fio mais encorpado, você precisa de um fio que você consiga dar atenção. Imagina fazer macramê num fio fino, você vai morrer de fazer aquilo, né? E então aí ele realmente é indicado. Para o amigurumi eu acho que não valeria a pena não. É isso, eu não tenho mais pergunta. Eu tava pensando aqui sobre receita com ele, mas assim, como é um fio que me parece que não seria mesmo aplicável para isso, né? Eu vi assim, no site da Círculo tem bastante receita de bolsa, que ficou, achei bem bonita mesmo as bolsas. Tem receita de almofada, que assim, são bonitas. Não é exatamente o meu gosto, mas são bonitas. Eu acho que dava até para fazer outra coisa. Mas não vi receita de amigurumi. O que eu já vi na internet, mas sinceramente eu vi, mas eu não vi que tipo de fio eles usam, é aquelas coisas que eu falei, que é forrar a banqueta, forrar puff, sabe, fazer tapete para criança. E acho que ali se aplicaria, mas eu não fui atrás de ver a composição daquilo. Dá para pesquisar mais. Acho que o fio náutico, assim como o fio de malha ali, que fica aberto, ficam abertos os pontos, o fio náutico provavelmente teria o mesmo problema, né? Aí, se fosse para usar para alguma coisa que coloca enchimento, então o melhor seria também fazer com um ponto mais fechadinho, talvez. Então aqui eu usei o ponto centrado, então aqui, olha, ele tá bem uniforme, né? Eu acho que o ponto centrado no fio náutico e as bolsas que eu vi feitas em fio náutico usam muito ponto centrado. Porque ele fica mais firme, ele fica mais entrelaçado. Então ele, talvez, se for fazer algum tipo de trabalho como o amigurumi, teria que ser feito nesse ponto.
porque o ponto baixo normal ele vai abrir e vai soltar o enchimento. Ou fazer o ponto normal e fazer daí um travesseiro, né, digamos, para pôr o enchimento dentro. O ruim é que vai ficar visível, né? A não É, ser que você fica faça visível. com a mesma cor Pois é. da linha, para dar uma Isso. disfarçada. Mas eu achei assim, não vou jogar bomba no fio náutico, não. Achei ele muito bonito. Para fazer bolsa, eu achei que fica bem bonito, bem prático. Para fazer coisas de decoração, cestas, bandeja, eu vi alguma coisa de receita, de bandeja feita em fio náutico. Ele fica muito bonito. Me parece que fica um trabalho muito bem feito, né? O macramê mesmo. Eu acho que fica bonito porque ele tem um brilho que é característico dos fios sintéticos, né? E eu acho, assim, cada fio é desenvolvido para uma coisa, né? A vocação dele, digamos, são esses trabalhos mais estruturados. Não é para o amigurumi, que o amigurumi é aquela vocação de ser uma coisa fofinha, uma bonequinha, um negócio que uma criança vai brincar, que vai querer pegar, tal. É a mesma coisa de se abraçar com um bombril, né? Não tem graça nenhuma, né? Se você for pegar um amigurumi daquilo ali, cara, vai ser um negócio duro. Desculpa aí o bombril. Acho que não vai ser legal, né? Então, acho que era isso que eu tinha para perguntar. Me veio uma coisa na cabeça, mas já fugiu também. Eu acho assim, se alguém que está aí assistindo, se alguém que está aí assistindo faz algum trabalho no fio náutico e quiser se aventurar, fazer alguma coisa, não precisa nem fazer um grande amigurumi, fazer uma bolinha, que nem essa daqui no fio náutico, e trazer aí para a gente ver qual é o resultado, eu acho que está valendo, acho que é muito legal isso. Não precisa fazer o que eu faço de vez em quando, que eu faço, fervo, que corto para ver como é que ficou por dentro, não precisa fazer isso. Só para a gente ver mesmo o resultado final, né? E como ele promete que não desbota, e deixa eu te falar uma coisa, nisso que não desbota, eu lembrei que não sei qual dessas aqui, elas têm um fio de rayon, que é muito usado, eu já vi muito pano de prato com aqueles barradinho em volta feito com esse fio. E eu vou te dizer que eu comprei esse fio, porque eu tentei usar ele em amigurumi, mas só de ficar no sol ele perdeu completamente a cor. Eu não entendi, é fio náutico? Não, fio de rayon, não é fio náutico, rayon. Mas é que eu não entendi de onde que veio o rayon na história. É que tem uma das marcas aqui, é a Rayon Tex. Tá. Né? Que Rayon Tex. Que e ela faz produz fio de faz também. 100% polipropileno. E se não me engano, ela também produz esse fio de rayon, que no sol ele ficou branco, né? Ele desbota completamente. Então, assim, são coisas que têm que ser testadas, né? Eu acho que o fio náutico ele deve ter um tratamento, não é rayon. Rayon é um outro tipo de fio sintético, né? Que eu acho que não pega muito bem a cor. O fio náutico ele deve ter um tratamento melhor, para pegar a cor, para não desbotar. Mas tudo isso é coisa de fazer, fazer o que eu faço de vez em quando, né? Deixa no sol bastante tempo, ou ferve ele, para ver qual é o comportamento dele. Testar. E não vai fazer um amigurumão todo complicado para fazer isso, pelo amor de Deus, né? Faz uma bolinha ou alguma coisa que você não vai ficar chorando depois por ter feito um negócio. Demorou uma semana fazendo o negócio. Aí ela foi lá, ferveu, pronto, o bicho ficou... Daí a Teca fala para ferver o negócio, ferveu e desmontou. Aí eu que sou a malvada, né? Então, por favor, faz uma bolinha. Olá, a Bel aceitou o desafio, hein, Bel? Yes! Aceitou o desafio. Tô te esperando, então. Traga aí. Use uma das suas 20 cores. 20 cores. Então, aquelas cores encalhadas são boas para isso, Bel. Eu uso para fazer esses esqueletos de coisa. E não só a Bel, viu, meninas? Quem mais está me ouvindo aí? Pode fazer suas bolinhas aí, mostrar pra gente ver o que aconteceu com elas. A Bel falou, se ferver, derrete. Esse aqui acho que não dá. Não sei. Acho que no micro-ondas ele vai derreter mesmo, né? Mas assim, eu fervido mesmo. Eu pus na panela e fervi, mas...
Ferveu a água, né? Bem explicado. Não é que É, você assim- colocou o negócio na panela e ficou. Não, eu fervi ferveu com a água, e né? colocou o negócio Deixei mergulhado cozinhando lá. lá. Não foi dentro. Na verdade, eu não fervi, eu deixei cozinhando meia hora, bolinha, para saber o que que acontecia com o enchimento. E o que aconteceu é que o enchimento continuou legal, assim, a bolinha, inclusive, ficou tudo perfeito. É. É por isso que eu gosto, assim, às vezes alguém fala, mas não dá para fazer com fio isso, fio aquilo. Gente, eu acho que fio de algodão é a melhor coisa do planeta para fazer amigurumi. Mas é um gosto pessoal, né? Uhum. É isso que eu ia falar agora, assim, fechando a live, né? Mas pode usar? Depende, né? Como tudo no amigurumi, depende Poder do que você vai pode, fazer. né? Poder pode. Se você vai fazer, como eu falei, aqueles encapar banco, encapar almofada, fazer aquelas almofadas. Uma vez até falei que eu vi, né, uma almofada feita com fio de malha que era uma cabeça de elefante. De repente, fazer uma cabeça de elefante, fazer um puff, acho que fica bem legal. Agora, fazer amigurumi pra brincar, eu acho que vai ficar, não vai dar boa, sabe? Não vai dar legal. Mas pode ser que alguém aí resolva, né? E A Bel falou, eita, eu já pensei ele no fogo. Então. Por Tipo- isso que eu falei, é ferver a água e colocar o negócio dentro, não é colocar ele tipo lá. marshmallow, né? Você espeta aqui um palito de churrasco e põe no fogo. Sai o negócio tudo derretido. Então é isso, né? Isso. Então, meninas, olha só, era isso, né? O fio náutico não deu muita conversa, não deu muita pesquisa. E eu fiquei bem triste com esses sites desses produtores do fio náutico, que são, eu achei muito pobre os sites. Não tem quase informação, não sei se é porque o fio é novo, né? Essa moda é nova no Brasil, não me parece que é tão nova assim, né? Porque quando eles querem promover, eles promovem mesmo, pesado. Me pareceu assim que é um pouco de, sabe, segunda linha esse fio. E é aí que a dona Círculo, né, opa, se ninguém tá dando bola, eu vou promover o negócio. E realmente aí você vê a força do marketing da empresa, né? Você entra lá, tem coisas belíssimas. Deve ter artesãs ali dia e noite pensando o que fazer com aquele fio. Então, bom, fechando a live, que eu não estou aqui fazendo propaganda Círculo, fechando a live. Então, apesar de não ter encontrado muita coisa, não ter muito histórico, né? Essa é a história e as aplicações do fio náutico. Certo? Então, meninas, bom final de semana. Muito obrigado por terem me aguentado até agora. Terça, quinta-feira, nós temos live, a live Vira-Vira. Não, Não tem? não vai ser live vira-vira, né? Ah, não vai ser Vira-Vira mais? Bom, Conte. não, a gente vai falando com vocês aí ao longo do... Mas quinta-feira nós temos uma live. Vai Isso. ter, né? Que a gente vai descobrir do que vai ser. Tá bom? Então, meninas, até lá. Um beijo. Muito obrigado por terem ficado aqui até agora. E eu vejo vocês logo, logo. Beijo. Tchau, tchau.